você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. O Brasil registrou no primeiro trimestre deste ano um déficit na conta de transações correntes do balanço de pagamentos de 12,1 bilhões de dólares. A prosseguir nesse ritmo de déficit nesta conta, que mede os fluxos de entradas e saídas de dólares do país no seu relacionamento com o exterior, o Brasil pode chegar ao final deste ano com um déficit entre 50 bilhões de dólares e 60 bilhões de dólares, segundo alguns analistas. Além desse fato preocupante, há ainda dúvidas sobre a política de juros, a política cambial, o combate à inflação e a retomada do crescimento. Para analisar esses temas, sob o ponto de vista do ajuste das contas públicas, o Agenda Econômica vai conversar com o professor Décio Garcia Munhoz, da Universidade de Brasília, UNB. Participa dessa entrevista o jornalista Carlos Augusto Sede. Professor, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Vamos falar um pouquinho da taxa Selic, em termos didáticos, o que é a taxa Selic e que importância tem essa taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia para toda a economia, por que tanto alvoroço em cima da taxa Selic? A Selic, na verdade, é um sistema de liquidação de títulos, né? De depósito, você não tem papéis, você tem registros contábeis. E esses registros são feitos no Selic, um sistema de liquidação, onde você também faz as operações. Quando eu compro um título, vendo um título, um banco faz isso, assim os bancos fazem isso aos roldões diariamente, você apenas troca registros contábeis. Então, na Selic. Agora, a Selic é o seguinte, eu tenho títulos lá e sou um banco. Toda tarde tem bancos que têm muito dinheiro em caixa, bancos que têm necessidade de caixa. Eles vão lá fazer empréstimos uns com os outros e quando eu tomo emprestado, eu sou um banco, eu dou títulos meus como garantia. Que títulos são que estão na Selic? Bom, quanto ganha o banco que me emprestou aquele à noite, por 24 horas, R$1 bilhão, digamos? Eu pago a taxa, a ele a taxa Selic. E qual é a taxa Selic? A taxa que o governo paga em grande parte dos seus títulos de dívida pública. Agora, como surge essa taxa? Essa taxa surge de uma maneira assim, surrealista, sabe? O Banco Central se reúne e diz o seguinte, a taxa de Selic, nós sugerimos que seja 9,5%. Aí quando chega a noite, os bancos começam a fazer os empréstimos entre eles e falam assim, quanto você vai me pagar por isso aí? Eu vou pagar 9,49, não é 9,5, veja, um pouquinho abaixo. Todas as operações do dia dão em torno da taxa Selic. Aí o Banco Central, quando chega depois disso tudo, fala assim, como o mercado está pagando perto de 9,5% da taxa Selic, então a taxa de remuneração dos títulos públicos que o governo vai pagar vai ser 9,5%. Veja, toda a fantasia, né? O Banco Central sugere que deve ser 9,5%. Os bancos emprestam uns aos outros, dão como garantia títulos públicos e paga de juros aquilo lá perto de 9,5%, sempre um pouquinho abaixo. E depois chega o Banco Central e como se tivesse por fora de tudo, falava assim, como os bancos estão pagando pelos empréstimos diários 9,5%, a taxa de juros dos títulos públicos hoje vai ser 9,5%. É toda uma encenação para dar poderes a uma autoridade do Banco Central, autoridade monetária, que não tem autoridade de fato executiva. Houve um assalto ao poder político no Brasil e em outros países, entendeu? Por quê? Porque o Banco Central é independente de fato. É isso que o sistema financeiro quer. Uma autoridade que esteja acima das autoridades públicas. Por quê? Como é que é em outros países, professor? Isso aí, veja bem, é um modelo que surgiu nos anos 80 dentro da desregulamentação do sistema financeiro. Qual era a premissa? Os governos não sabem controlar seus gastos. Os governos gastam demais e provocam inflação e tudo mais. Então nós temos que ter uma autoridade monetária que venha e impeça os governos incompetentes de gastar demais. E com isso nós temos que ter autoridade acima deles, para poder de fato manter a inflação no lugar, impedindo que eles gastem demais e por isso nós podemos elevar juros, fazer isso, fazer aquilo. Eles se auto-atribuíram, entendeu? E a partir daí veio uma pressão internacional e dentro dessa pressão internacional, países como o Brasil entraram de cordeirinho e fizeram isso. Entraram de cordeirinho não, são grandes interesses.
Afinal de contas, o governo paga 200 bilhões de reais de juros por ano. Paga. Então, veja bem, o que acontece? O núcleo de interesses é muito grande. 200 bilhões, nós estamos falando de 120 bilhões de dólares anuais de juros. Não é qualquer país que paga isso. Talvez nem os Estados Unidos hoje não estejam pagando isso. Para pagar 0,25 ao ano. Né? Então, veja bem, você criou toda uma ensinação para você criar um superpoder assim. Mas ainda uma demanda de setores da sociedade, dos agentes econômicos, por mais independência. Acham que o Banco Central não é independente no Brasil. Sabe o que é? Infelizmente, a classe política se vê tão frágil perante isso, que fala, como os últimos governos brasileiros foram isso, desde o Plano Real. Não, o sistema financeiro só apoia se eu fizer aquilo que eles querem que faça. Então você criou governos subservientes, entendeu? Frágeis politicamente. Bom, aí você fala assim, mas como que eu posso reagir a isso? Não é fácil reagir. Por quê? Porque nesse meio tempo surge na União Europeia, surge o Banco Central Único e a moeda única. A moeda única, ora, se é uma moeda única, o Banco Central da Espanha não pode fazer o que bem entenda, nem o governo da Espanha. Ele assinou um acordo que tem que preservar o euro e tudo mais. Aquela amarração europeia que eles fizeram de moto próprio, e devem estar arrependidos, Espanha, Itália, tudo arrependido, querendo sair do euro, mas países como o Brasil acabaram entrando nisso aí gratuitamente. Nós não temos nada que ver em defender uma moeda única, a estabilidade da moeda única. Nós podemos e devemos ter uma política própria para defender a estabilidade da moeda, mas veja bem, qualquer probleminha que haja na economia brasileira, o Banco Central, como agora, não, temos que aumentar a taxa Selic para preservar a estabilidade da moeda. O país não pode crescer mais, entendeu? Por quê? Porque não consegue respirar. Qualquer movimento, veja bem, depois da crise os preços todos caíram. No ano passado a economia brasileira teve uma deflação, ou seja, os preços de média caíram 4%. É natural que os preços depois disso comecem a recuperar. E quando vai recuperando, você diz que a coisa está explodindo e vem, aumenta a taxa Selic, etc., impede o gasto do governo, ou seja, você está condenado à estagnação. Por quê? Porque a classe política não percebeu que quando você vota é para você constituir um governo que tenha capacidade de administrar o país e administrar também a economia. Agora, se eu quiser manter a inflação ali, 4,5% que é uma meta de inflação tal. Ora, quem falou que tem que ser 4,5%? É porque na Europa eles falam que tem que ser 3% por aí, e o déficit público tem que ser 3% do PIB e tal. Mas a Europa é a Europa. É um sistema de integração econômica em que você tem muitos não serve de paradigma para um país emergente. Não serve, está servindo, infelizmente. Então, a Selic é isso. Causa um problema brutal no país, porque nós pagamos 200 bilhões de reais de juros, mas veja bem, se nós estamos pagando sobre 2 trilhões hoje, que a dívida pública está em torno de 2 trilhões e 400, 2 trilhões e meio. Como o Tesouro tem depositado no Banco Central 350 bilhões, mais ou menos, os balancetes desse ano ainda não saíram, mas se calcula em torno de 350 bilhões, a sua dívida sobre as quais você paga juros, porque a do Banco Central eu recebo, deposito lá, ele me paga a Selic, então eu desconto. Ora, eu pago sobre 2 trilhões no mínimo. Cada ponto de percentagem, eu pago 20 bilhões de juros a cada ponto de percentagem. O que significa 20 bilhões? Significa todo investimento governamental previsto no orçamento, 20 bilhões. Um aumento de 1% na taxa, você veja o que significa. Provoca um rombo brutal. Então é isso que a gente tem que verificar. Quando o Banco Central faz os leilões, que ele lança títulos e vende em leilões, com operações compromissadas de recompra, ele paga 12%, 14%, 16% no leilão. É uma imoralidade. E tem uma autoridade institucionalmente superior às demais. Por quê? Veja bem, o modelo teórico não só fala que o executivo é incapaz, fala que o executivo é incapaz, o legislativo é incapaz, o judiciário é incapaz. O modelo teórico é esse. Por isso que eles assumem o poder, entendeu? Ora, eu posso reconhecer uma grande autoridade no Banco Central, acho que o pessoal do Banco Central é de elevado nível técnico, mas não tem o direito de assumir isso aí para amarrar o país, como está acontecendo, né? Professor, o presidente do Banco Central, recentemente,
ele disse que a seguinte frase: há um debate sobre se o Brasil deve crescer um pouco mais, mesmo que tenha uma inflação maior. A experiência mostra que esta é uma política mal sucedida. Então, pegando um pouco a linha do que o senhor, do seu raciocínio, há essa linha de pensamento do presidente do Banco Central atual, no sentido de que a gente não pode ter inflação. Como é que o senhor vê esse se esse Banco Central, com essa cabeça, tivesse subindo 50, o país seria do tamanho do Paraguai. Tá certo? Claro, nós seríamos a centésima economia do mundo, uma coisa assim. Como nós estamos condenados, porque na verdade nós estamos passando essas 2 décadas, nós estamos passando paralisados. E se crescemos recentemente, crescemos porque a China puxou o mundo que fornece commodities agrícolas ou minerais. Nós estamos na onda disso. Não é porque a gente tenha crescido por razão, não. E hoje o crescimento é um crescimento assim misterioso do Brasil e está em grande parte alimentada pelos ganhos com ativos financeiros. As valorizações que a gente tem em especulação em bolsa, elas repercutem naquilo que se chama riqueza. E essa valorização de riqueza, ela impacta na demanda. Tem uma importância da demanda. Então a gente não pode se iludir, não. Demanda é boa, aquela que é de renda do trabalho. Quando você tem umas rendas assim que surgem do abstrato, nós estamos tendo uma demanda maior por produtos, por mercadorias, por conta do aumento da renda do trabalho, que justificasse o aumento da taxa de juros? Olha, as estatísticas das connacionais, elas não foram revistas assim das 2 últimas décadas. Surgiram umas mudanças mais recentes, a partir do ano 2000, eu não gosto de trabalhar com elas, porque elas têm umas coisas esquisitas. Por exemplo, eu tive uma grande redução de renda de capital na revisão e apareceu um grande aumento de renda do trabalho. Ora, eu não posso fazer mágica desse jeito, a menos que eu justifique, entendeu? Peguei dos lucros das empresas uma parcela muito grande de COFINS e tirei de lá e mudei, reclassifiquei, reduzi o lucro das empresas, a participação na renda das empresas de 100 bilhões de reais, uma coisa assim. Ela tem tanta mágica, entendeu? Que a gente não pode, por enquanto, apesar de estar atrasados também, a gente não tem muito para falar por enquanto. O fato é que você tem a renda do trabalho, depende do emprego e depende da renda real, do crescimento real. E a economia brasileira, antes da crise, vinha crescendo um pouco o emprego e alguma recuperação de renda real. Porque até 2003 ela veio caindo, o salário veio caindo. Você teve uma recuperação, mas com a crise você teve uma perda grande de produção, isso também no setor industrial e nas áreas mais dinâmicas da indústria, entendeu? E a recuperação disso aí depende muito do quê? De exportações. Mas esses setores não conseguem exportar com o câmbio assim. Então, os setores mais dinâmicos de renda maior, elas estão amarrados. Você conseguiu no material de transporte puxar com os incentivos fiscais, mas você está impedido de retomar exportações ao níveis anteriores, exatamente por isso, por causa do câmbio. Então, isso afeta... O senhor acha qual é o impacto que temos com relação à taxa Selic, o aumento constante da taxa Selic, sobre a dívida pública e sobre os níveis de consumo e de investimento? Bom, veja bem, a taxa Selic, ela está muito abaixo do custo dos empréstimos bancários. Se você pegar hoje a prime rate, ou seja, a taxa que os bancos aplicam em média sobre as melhores empresas, ela está nas contas de empréstimo com garantia, que você paga o juros no final do mês, em torno de 40%. Ora, por uma inflação que eu tenho hoje, o IGPDI em torno de 4%, 5%, você imagina, você cobrar 40%. Então os bancos trabalham com um spread muito grande, entendeu? Ou seja, entre o que eu pago de juros no dinheiro que eu capto e o que eu cobro de juros no que eu empresto, dá uma faixa muito grande. Por isso que os bancos brasileiros são os mais lucrativos do mundo. Então isso aí, veja bem, o que acontece... Incluindo os bancos públicos. Incluindo os bancos públicos, que foram obrigados a isso. Quando se quis privatizar os bancos públicos, naquela onda neoliberalizante do início do Plano Real, você vê que eles foram obrigados a trabalhar como bancos privados, né, para provar a eficiência. O fato é que as taxas de juros são muito altas. Quando você pega a Selic, você fala assim, bom, a Selic aumentou 0,50%. Mas veja bem, o 0,75%, o que acontece?
ela não impacta diretamente a taxa de juros, porque as taxas de juros estão tão altas, entendeu? Elas impactam um pouquinho, apenas, marginalmente, porque há uma grande distorção no sistema financeiro global. O que funciona bem é o crédito para os aposentados, o crédito consignado também, que tem risco muito baixo, e que você é obrigado a trabalhar com taxas baixas. Agora, fora disso, as taxas são absurdas. O grande sócio do sistema produtivo é o sistema bancário, não tenha dúvida. O sujeito está suando lá para fazer um sapato, agora o empresário está ganhando um pouco. Quem está ganhando muito é o banco que financia. Então, a Selic ela causa esse impacto maior sobre as contas públicas e sobre a receita do governo. E o consumo? Olha, o consumo, a Selic, ela afeta na medida em que eu tenha um aumento na taxa de juros do crédito ao consumidor. Mas ele é já tão alto, o crédito direto ao consumidor, pelos bancos, que ela não afeta, é uma coisa marginal. Ou seja, eu vou dizer o seguinte, uma televisão passa a ser, depois da nova Selic, em vez de eu pagar R$50 por mês, eu vou pagar R$51, 52. Ela se dilui, entendeu? O impacto grande acaba sendo sobre as contas públicas, assim, e sobre essas operações de colocação de papéis no leilão, porque isso aí eu subo a taxa, evidentemente, né? Agora, é algo gratuito que se dá ao sistema financeiro. Então aí nós chegamos no ponto nevrálgico da questão. O que é? Os bancos centrais costumam ter uma taxa de juros de curto prazo, onde eu recolho dinheiro. Por exemplo, pago a Selic maior para recolher dinheiro porque tem muito dinheiro na praça e segurar a economia um pouco. Pago um juro maior. Quando a economia está meio fraca, eu começo a comprar títulos que estão na rua e começo a pagar juros menor para que o dinheiro fique lá no sistema econômico. Então isso é interessante, muito importante. E qual o modo da Selic? É que quando eu uso uma taxa de juros para controlar o nível de liquidez, para deixar mais dinheiro com os bancos ou menos dinheiro com os bancos, eu estou afetando o custo da dívida pública. Claro. Não deveria ter nada. Uma coisa é a dívida pública, o Ministério da Fazenda determinando quais as taxas que vai pagar, etc. Outra coisa é a taxa de juros de curto prazo, que seria a Selic ou outro nome qualquer, para eu controlar o nível de quantidade de dinheiro que os bancos podem liquidez na economia. Então, veja, a grande aberração é essa daí. Agora, alguém deu autoridade ao Banco Central para pegar e usar a taxa de juros de curto prazo que era necessária para com isso remunerar a dívida pública? Eu falo, não, isso aí o Banco Central, ele se auto-atribui, o Ministério da Fazenda engole, o governo acha que o Banco Central tem que ser independente, tanto é que virou ministro, presidente do Banco Central. Então a aberração é essa, que o Banco Central fizesse política monetária com um instrumento de taxa de juros, todos os bancos centrais fazem. Agora, fazer com que essas coisas provoquem um impacto no custo da dívida pública, isso não existe, não é assim nos outros países? Olha, há uma separação da política monetária para o curto prazo da dívida pública? Não, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem as taxas de juros do Federal Reserve, eles afetam assim a dívida pública porque você está pagando para determinados títulos que estão em determinado período, uma coisa assim, entendeu? Mas é uma coisa marginal isso aí. Porque você tem uma taxa de juros muito baixa, que estão em torno de hoje 0,25%. De 0%, né? A taxa de juros, por exemplo, a Espanha, que eu já comentei isso aí, a Espanha estava colocando títulos de 1 ano a 1%. E a Espanha, estou dizendo, o país que está em pior situação, potencialmente, na União Europeia. A economia que já vinha em crise antes. Professor, como é que a gente pode explicar para o telespectador que vê as taxas de juros, que consegue identificar taxas de juros mais baixas em todos os países do mundo, quando houve, por exemplo, que a taxa de juros básica nos Estados Unidos é 0,25 e no Brasil está aí em 8 e tanto por cento, qual é o nível ideal? Como é que pode se explicar esse nível? É justificável esse tamanho da... eu pediria um minuto. No próximo bloco, o professor Décio Milhões responde a questão levantada sobre a taxa de juros. Aguarde.